Pai do Senhor, estamos aqui para a 11ª lição. E a 11ª lição vai trazer para a gente vários assuntos. Não vai ficar baseado só em um, não, tá bom? Vai ficar baseado em vários assuntos, verdades importantes, então vamos ver rapidinho. Não devemos ter vergonha de seguir a Jesus. Se tivermos vergonha de sermos um crente em Jesus, ele também vai ter vergonha de nós perante o Pai. Marcos 8:38. Tá assim, ó. Vamos dar uma lida aqui, ó. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Deve ser com os anjos. Deixa eu ver aqui. Clicar aqui. Com os santos anjos, certo? Então, muita gente tem vergonha, né? Algumas pessoas, no meio da rodada de amigos, em algum momento no trabalho, tem vergonha de falar que é cristão, que é evangélico. Hoje em dia, nem tanto, mas já houve no passado pessoas que eram muito ridicularizadas. E nesse tempo agora, há também uma certa aumento de ateus, aumento de pessoas que não gostam muito de evangélicos. E aí pode ter pessoas que tenham vergonha de se posicionar, vergonha de dizer que é cristão. Então, aí está um versículo dizendo, Jesus dizendo que se alguém se envergonha dele aqui na terra, ele também vai se envergonhar. Então é bom você se posicionar, dizer que é cristão, certo? Vamos continuar aqui a lição. Cuidado, deixa eu fechar esse versículo e vem aqui, ó. Cuidado com as seitas falsas. Abandone toda entidade religiosa que não seja confiável e bíblica, fraternidade ou sociedade secreta, como maçonaria, testemunhas de Jeová, mormons e etc. Vamos ver aqui Lucas 8:17. O que nos diz? Porque não há coisa oculta que não há de se manifestar, nem escondida que não haja de saber e vir à luz. Romanos 2:16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, está falando aqui de religiões secretas, religiões ocultas, né? Então, não devemos nos envolver com esse tipo de coisa e abandonar as práticas. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos para o ponto 3 nesse momento, que diz assim, olha, não se envolva em dívidas, agiotagem e não seja avalista de ninguém. Veja o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Estude Romanos 13:8. A Bíblia ensina que você não deve ficar como fiador. Estude Provérbios 6, 11, 15. A Bíblia ela tem muitas dicas financeiras. E uma das dicas é não ser fiador de ninguém. Então vamos lá, Romanos 13:8. Diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, não ficar se metendo em dívidas. A Bíblia ensina que você não deve ser fiador. Vamos ver aqui.
Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-os por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave que do laço que a pode prender. Tá vendo aí? Às vezes, é, às vezes tem aquela conversa fiada, né? E a conversa é tão boa que aí a gente se deixa iludir. Então, o que que a Bíblia está dizendo? Corre, insista para sair desse problema. Não durma enquanto não sair. Diz assim, ó, quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Tá vendo? Então, geralmente é um cartão que libera. Empresta aí o teu cartão, vai lá, aí a pessoa faz dívida no seu nome e não paga. Compra uma casa, um carro, faz dívida no seu nome e não paga. Nem você deve fazer dívida. Imagine alguém fazer dívida no seu nome. Já é tão difícil fazer dívidas e cumprir, né? Então, tiver dentro do seu orçamento, tiver que pagar parcelado, paga parcelado dentro do teu orçamento, não faz dívidas além do que você pode, certo? Não deixa ninguém fazer dívida no teu nome, seja muito educado e diga não. Quarto ponto, cuidado com os pecados da língua. Maledicência, fofoca e fuxico. Mentiras, vocabulário perverso e piadas sujas. Veja Tiago 3:6. Diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocável entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, mesmo ela, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, muito cuidado com a língua, fofoca, disse-me-disse. Não se meta com gente que esteja falando mal dos outros, falando da vida dos outros. Você tem mais o que fazer do que conversar sobre a vida dos outros, certo? Leia este capítulo para ver como não se deve falar mal dos outros. Fofoca é um pecado muito grande contra Deus. Estude Provérbios 6, do 16 ao 19. Diz assim, ó. Essas coisas que o Senhor... Vamos ver se aqui aparece bem essa imagem, né? É do 16 ao 19, diz assim, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentira e a pessoa que provoca briga entre amigos. A sétima coisa que Deus abomina é gente que fala mentira e gente que provoca briga entre amigos, entre irmãos. Não seja esse tipo de pessoa que Deus abomina. Olha aqui, ó. Espalhar uma notícia ruim sobre outra pessoa ou falar mal de alguém parece não ser um hábito tão mal assim. Mas veja que os maldizentes fazem parte da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, do capítulo 6, do 9 ao 10. Diz assim, ó.
Não saber que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tudo isso que a gente está estudando, não é mesmo? Ó, nem os maldizentes, certo? Tá assim no nível que Deus não quer esse tipo de pessoa no céu. Há um filtro, né? Um filtro de Deus. Mesmo que seja verdade, nunca fale nada que seja mal ou desagradável sobre a outra pessoa, nem mesmo em oração. É melhor orar em secreto pelo irmão faltoso. Mateus 6:6. Se Deus não gosta que a gente fale mal do irmão, entre irmãos, imagine com ele. Então, pronto. Entre no teu quarto, né? Mateus 6:6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, você vai falar com Deus sobre os seus questionamentos, certo? A mentira é um dos pecados mais comuns praticados pela nossa sociedade, a ponto de muitos já estarem tão viciados em mentir que não veem mal algum nesse pecado tão sério. Infelizmente, existem pessoas que acham que não se pode viver sem mentir de vez em quando. A mentira reflete covardia em não enfrentar a verdade. Ela é uma grande falha no caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade, omitindo outra parte. É não falar os detalhes, é esconder algo, declarando fatos totalmente diferentes da verdade, é exagerar sobre os fatos, inventar coisas que não existem e não existe. Então, a pessoa numa conversa, num dia, para ela deixar a conversa mais interessante, ela aumenta, ela diminui, ela inventa. Então, isso aí não pode acontecer. Não existe mentirinha. Em João 8:44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Todo enganozinho é mentira, inclusive colar nos deveres escolares. E o Filho de Deus nunca deve enganar por razão alguma. Somos novas criaturas. A mentira, como um pecado, a Bíblia destaca a mentira como um pecado muito sério. A mentira na Bíblia resultou na morte de Ananias e Safira, onde está escrito Atos 5:4. E Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E o Salmo 5:6 vai dizer que o mentiroso será destruído. Vamos ver aqui o vocabulário perverso. Falar é um dom de Deus aos homens, é a nossa maior forma de expressão. No entanto, a maioria dos pecados que cometemos é com a boca. O vocabulário utilizado em um dia, tanto pelos homens como pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral em nossa sociedade. Os palavrões ouvidos cedo na boca das crianças, que imitam os pais, tios e outros, as letras das músicas populares estão infestadas de insinuações, palavrões e palavras obscenas. Há pessoas que em cada 5 palavras proferidas, 2 são palavrões. Precisamos ser um povo diferente, como uma nova maneira de falar. A Bíblia reprova todo e qualquer tipo de conversação suja e imoral. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 8,
que diz assim, olha, Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Efésios 4:29 diz assim, olha, aí, vamos ver outra referência. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só de que for boa para promover edificação e dê graça aos que ouvem. Vamos ver agora Efésios capítulo 5, Efésios 5, 3 a 4. Diz assim, ó, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se movem entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Nossa boca deve ser um instrumento na mão de Deus. Olha, o último versículo lá que nós lemos de Efésios fala de um novo estilo de conversa. Sem chocarrice, sem meninice, sem querer se amostrar, sem palavras torpes, feias. Como eu sempre digo, nós somos cidadãos dos céus, nós somos nós somos embaixadores do reino, então a gente tem que elevar o nosso nível de linguagem. Não podemos descer o nível, temos que elevar o nível de linguagem, não falar palavras torpes, não falar palavrão, né? Não ficar denegrindo outras pessoas, falando mal, isso tudo ele rebaixa você e rebaixa também a igreja como um todo. Afinal, você também é a igreja, aquilo que você faz também destaca nos outros também. Então, essa é a lição 11, eu te espero na lição 12. A paz do Senhor e até a próxima.